A existência dos demônios é uma verdade reconhecida ao longo de séculos e permanece uma questão relevante. Há uma tendência, talvez até uma estratégia, por parte dessas forças demoníacas para persuadir as pessoas, especialmente os cristãos, a duvidarem de sua existência ou a rejeitá-los como meros mitos. Essa descrença lhes permite operar de maneira mais livre e eficaz contra os crentes. É uma preocupação que muitos cristãos, apesar de lerem numerosos relatos na Bíblia sobre Jesus expulsando os demônios, ainda questionem a realidade dessas entidades. Um pregador expressou uma declaração profunda ao afirmar que acredita que, ao conhecer o Senhor, você também passa a conhecer o diabo. Se alguém afirmar que nunca teve qualquer experiência com o diabo, é legítimo questionar até que ponto essa pessoa realmente se aproximou do Senhor. Como mencionado anteriormente, o diabo não está confinado ao inferno, e compreender essa realidade é essencial para enfrentar os desafios espirituais. Nesta noite, ele reside em um dos céus, engajando-se em uma luta contra as forças do mal. No entanto, essa batalha não ocorre nos recônditos infernais, mas sim nos domínios celestiais. É um equívoco comum, muitas vezes perpetuado pelas representações da mídia, sugerir que Satanás e suas forças demoníacas estão atualmente no inferno. Contudo, essa representação não se alinha com as Escrituras, que afirmam claramente que Satanás e seus seguidores estão ativos na terra, circulando e buscando quem possam devorar. Entender essa dinâmica é crucial para uma visão precisa da guerra espiritual e para compreender a influência demoníaca em nosso mundo contemporâneo. Apesar de o tema dos demônios frequentemente ser rotulado como promotor do medo, especialmente por pregadores, esse ponto de vista é desconcertante. Jesus, em seus ensinamentos, falou abertamente e frequentemente sobre demônios e atividades demoníacas. A Bíblia, incluindo os ensinamentos de Jesus, é explícita sobre a existência dessas entidades. Por exemplo, em Mateus capítulo 12, versículo 43 e 44, Jesus instrui seus discípulos sobre o assunto, demonstrando que não hesitou em abordar essa questão diretamente. Da mesma forma, não devemos evitar ou minimizar esse tema, mas compreendê-lo com seriedade. Os relatos nos evangelhos frequentemente destacam Jesus confrontando espíritos demoníacos, reconhecendo sua presença e poder antes de expulsá-los. Para abraçar integralmente os ensinamentos de Jesus como Senhor e Salvador e acreditar na precisão dos registros do Evangelho, é necessário o reconhecimento da existência de demônios. Inegavelmente há um demônio real e um formidável exército de demônios. Compreender essa realidade é crucial, pois não se pode combater eficazmente um adversário cuja existência é negada. Se há um grupo de pessoas que deveria entender e conhecer o mundo espiritual, seriam os cristãos. Vivemos no meio de espíritos, como nos é ensinado pela palavra de Deus, habitando um mundo repleto de seres espirituais impuros, um mundo cheio de demônios. Na Bíblia, especialmente no Novo Testamento, o termo grego para demônios é daimonia, frequentemente traduzido como demônios ou diabos nas versões da Bíblia. Um mundo repleto de espíritos sedutores é algo que tenho explorado extensivamente, dedicando anos de estudo a esse tópico. A palavra de Deus revela que esses espíritos impuros formam multidões, contando em milhões uma quantidade incontável. Um exemplo notável é um homem que tinha 6.000 demônios dentro dele, destacando a presença desses espíritos no mundo. Esses impuros espíritos ainda permeiam nosso mundo, encontrando-se em diversas nações ao redor do mundo. Eles não se limitam apenas a locais distantes, mas também residem em algumas casas onde as pessoas vivem. Esses espíritos imundos atormentam pessoas em todo o mundo, gerando medo nas residências. Testemunhamos relatos de portas que se abrem e fecham sozinhas, móveis que se movem sem explicação aparente, passos audíveis nas casas e até mesmo aparições de figuras negras que se materializam e desaparecem diante dos olhos das pessoas. É crucial lembrar que, mesmo que alguns indivíduos possam ignorar ou descrer na existência de forças demoníacas, essas entidades estão plenamente conscientes dos seres humanos e trabalham ativamente contra eles. Contrariando a crença de que apenas Deus conhece nossa identidade, os demônios possuem um certo nível de consciência sobre as pessoas. Embora não alcancem a onisciência divina,
As forças demoníacas podem reconhecer e identificar indivíduos. Portanto, é essencial que os crentes estejam cientes de que não são invisíveis para essas entidades espirituais. 2 exemplos notáveis na Bíblia ilustram vividamente o conhecimento que os demônios possuem sobre indivíduos. O primeiro ocorre no relato em que Jesus encontra um homem possuído por uma legião de demônios. Quando Jesus questiona o demônio sobre seu nome, a resposta é reveladora. Meu nome é Legião, pois somos muitos. Não apenas esses demônios reconhecem Jesus como o Filho do Deus Altíssimo, mas também demonstram uma consciência profunda de sua própria situação. Eles suplicam a Jesus para não serem enviados para fora da área, revelando assim seu conhecimento não apenas da identidade de Jesus, mas também de sua própria condição desafiadora. O segundo exemplo ocorre nos Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos 13 e 16, onde os filhos de Seva, exorcistas judeus itinerantes, tentam expulsar demônios usando o nome de Jesus. O homem possuído pelo demônio responde de maneira intrigante: Jesus eu conheço e Paulo eu reconheço, mas quem são vocês? Isso evidencia a consciência do demônio não apenas em relação a Jesus, mas também a Paulo, uma figura proeminente na igreja cristã primitiva. O conhecimento dos demônios se estende à distinção entre aqueles que estão verdadeiramente alinhados com Jesus, como Paulo, e aqueles que não são, como os filhos de Seva. Gostaria de compartilhar uma experiência impressionante. O testemunho de uma jovem que foi criada em uma família que não seguia Jesus ou qualquer fé formal, embora fosse um tanto supersticiosa. Mais tarde, ela se viu cercada por amigos envolvidos em várias formas de idolatria e misticismo oriental. Seu envolvimento com esse grupo se aprofundou, e durante um acampamento, ela involuntariamente participou de um ritual, sem estar ciente de que esses rituais eram comuns para seus amigos. Apesar de sentir desconforto, ela cedeu à pressão e se juntou a eles durante o ritual, que apresentava uma figura central com capuz e outras figuras com lanternas de fogo e rostos indiscerníveis. Essa experiência foi profunda e perturbadora para ela. Figuras adicionais com capuz surgiram durante o evento, e ela se sentiu imobilizada durante um estranho canto, percebendo a entrada de uma presença em seu segmento. Após esse incidente, ela começou a ter pesadelos ou visões recorrentes, caminhando por um corredor à noite com sombras saindo das paredes, tentando puxá-la para dentro delas. Essas figuras literalmente apareciam diante de seus olhos, tentando atraí-la. Além disso, ela passou a acordar frequentemente em diferentes cômodos da casa, sem recordar como tinha chegado lá. Apesar das experiências terríveis, ela hesitou em compartilhá-las com alguém, pois a única pessoa para quem ela contou riu dela. Vivia em um pesadelo, com medo de dormir em sua própria casa. Após anos enfrentando essas situações, ela buscou refúgio em uma igreja. Notavelmente no dia em que aceitou a Cristo e acreditou em sua morte e ressurreição, os pesadelos cessaram imediatamente. As figuras negras que apareciam e desapareciam deixaram de assombrá-la. Finalmente, conseguiu dormir em paz em sua própria casa. Essa história destaca a realidade enfrentada por muitas pessoas, lidando com espíritos malignos nos tempos atuais. Parece haver um aumento na atividade demoníaca, com relatos crescentes de fenômenos estranhos e um interesse cada vez maior no paranormal. Meu conselho para aqueles que enfrentam opressão demoníaca é direcionar o foco para Jesus, envolver-se em cantos que exaltem sua presença, ouvir sermões que destaquem sua autoridade e ler versículos bíblicos que revelam sua grandiosidade são práticas fundamentais durante momentos de ataque espiritual. É crucial voltar-se para Jesus em vez de depender unicamente da ajuda humana. Ao fazer isso, as forças demoníacas são compelidas a fugir, conforme atestado por este testemunho e conselho. Este testemunho destaca de forma contundente o poder e a autoridade de Jesus Cristo, reforçando a realidade da influência demoníaca em nosso mundo. Diante dos crescentes relatos de ocorrências sobrenaturais e experiências misteriosas, é vital reafirmar a verdade bíblica sobre demônios. Em todo o mundo, as pessoas testemunham fenômenos estranhos e inexplicáveis. Essa onda de atividade sobrenatural destaca a presença contínua e a influência de forças demoníacas em nosso mundo, uma realidade que a Bíblia tem consistentemente reconhecido e advertido contra.
As Escrituras nunca indicam que os demônios deixaram de existir. Portanto, permanecer focado em Jesus é a chave para resistir e superar a opressão demoníaca. Após a Idade Apostólica, ao invés de diminuir, a atividade demoníaca parece progredir. A Bíblia sugere que, à medida que o fim dos tempos se aproxima, podemos testemunhar um aumento na guerra espiritual. Efésios capítulo 6, versículo 12, nos lembra que nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra as autoridades governantes e poderes deste mundo sombrio e contra as forças espirituais do mal nos reinos celestiais. Esta passagem implica um conflito contínuo e crescente com forças demoníacas. É crucial compreender que os demônios não são meros símbolos do mal ou forças psicológicas negativas. São seres reais e conscientes com uma agenda malévola. Ao abordar a natureza dos demônios, é imperativo além dos equívocos comuns que os reduzem a meros símbolos ou construtos psicológicos. O retrato bíblico de demônios os apresenta como verdadeiros seres conscientes, com uma personalidade distintamente malévola e uma agenda clara. A senciência dos demônios é evidente em suas interações com Jesus e os apóstolos nos evangelhos. Demonstram consciência, emoções e a capacidade de se comunicar. Por exemplo, em Marcos capítulo 5, versículos 6 e 7, o homem possuído por demônios corre até Jesus e grita, reconhecendo a autoridade de Jesus. Este encontro não apenas revela consciência, mas também um medo da presença do poder de Jesus. Da mesma forma, em Atos capítulo 16, versículo 16 a 18, uma garota possuída por um demônio é descrita como tendo um espírito de adivinhação, demonstrando um nível de inteligência e consciência que vai além do mero simbolismo. A natureza malévola dos demônios é consistentemente retratada no caos que causam, infligindo danos tangíveis a indivíduos e comunidades. Provocam aflições físicas, tormento mental e engano espiritual. Isso não é apenas uma abstração, mas manifesta-se de maneiras prejudiciais que afetam a vida e o bem-estar das pessoas. A representação bíblica da atividade demoníaca revela uma intenção clara de prejudicar e enganar, alinhando-se com a declaração de Jesus em João capítulo 10, versículo 10, onde ele afirma que o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Além disso, a narrativa bíblica não entretém a ideia de que os demônios são meros símbolos do mal. As interações específicas e expulsões desses seres por Jesus e seus discípulos indicam uma realidade que transcende a interpretação metafórica. Quando Jesus expulsava demônios, não estava apenas realizando atos simbólicos contra o mal. Estava envolvendo-se com entidades reais com a capacidade de influenciar e prejudicar os seres humanos. O reconhecimento dos demônios como seres conscientes e malévolos tem implicações significativas para a teologia e prática cristãs. Sublinha a necessidade de discernimento espiritual, conforme mencionado em João capítulo 4, versículo 1, que instrui os crentes a testarem os espíritos para verificar se são de Deus. Também destaca a importância da autoridade de Cristo e do poder de seu nome na guerra espiritual. Os crentes são equipados, conforme Efésios capítulo 6, versículo 11, para permanecerem firmes contra os esquemas do diabo, implicando uma oposição real e ativa. O apóstolo Pedro adverte os crentes na guerra espiritual em Pedro capítulo 5, versículo 8, instruindo-os a ficarem sóbrios, atentos e vigilantes, pois o diabo procura como um leão que ruge, buscando alguém para devorar. Essa imagem vívida retrata a realidade da intenção demoníaca e sua busca ativa para prejudicar e enganar a humanidade. Curiosamente, relatos contemporâneos de várias partes do mundo alinham-se com a representação bíblica da atividade demoníaca. Pessoas têm relatado distúrbios inexplicáveis em suas casas, como objetos movendo-se sem causa aparente, sons misteriosos e aparições inexplicáveis. Outros descrevem sensações de opressão por uma presença invisível, experienciando profundo pavor ou testemunhando manifestações que desafiam explicações naturais. Embora essas experiências sejam muitas vezes rejeitadas ou racionalizadas pela sociedade moderna, elas apontam para uma realidade que a Bíblia há muito afirma: a existência e operação de forças demoníacas. Neste contexto, é crucial para os cristãos possuírem discernimento espiritual e fundamentar-se nas Escrituras. A Bíblia fornece numerosos relatos e ensinamentos
que capacitam os crentes a reconhecer e resistir às influências demoníacas. Por exemplo, o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11, adverte os crentes a não serem enganados por Satanás, pois não ignoramos suas artimanhas. Isso implica um apelo à conscientização e compreensão do reino espiritual, incluindo as estratégias e táticas das forças demoníacas. Em conclusão, diante dos relatos cada vez mais comuns de distúrbios inexplicáveis em casas, sons misteriosos e aparições que desafiam explicações naturais, é essencial reconhecer a realidade das forças demoníacas. Estas experiências, muitas vezes rejeitadas pela sociedade moderna, ecoam os ensinamentos bíblicos sobre a existência e operação dessas entidades malévolas. Para os cristãos, o discernimento espiritual é fundamental, como instruído nas Escrituras. O apóstolo Paulo nos adverte sobre não sermos enganados por Satanás, destacando a necessidade de compreender as estratégias das forças demoníacas. Ao abraçar essa perspectiva, os crentes podem enfrentar as manifestações do sobrenatural com base na autoridade e poder que têm em Cristo. Neste desfecho, é crucial encorajar os cristãos a se apegarem às Escrituras, buscando compreender e resistir às influências demoníacas. Ao fazê-lo, podem viver com a certeza de que, em meio a distúrbios inexplicáveis, encontram firmeza na verdade e na proteção divina. Não posso deixar de te pedir para curtir este vídeo, comentar e compartilhar para alguém que precisa ver este vídeo. Que Deus te abençoe. Até a próxima.